Começando então mais um vídeo aqui do canal Autotele News, eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui eu falo de carro todos os dias, dou minha opinião sobre notícias do mundo automotivo. Antes de a gente começar rapidinho, se você quiser concorrer, se você quiser tentar a sorte com um dos dois Xbox Series S que a gente vai sortear, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Agora sem mais enrolação, vamos para a notícia de hoje. Vamos lá então para mais uma notícia. Esse carro foi apresentado, acredito que na sexta-feira, mas eu esperei um pouquinho para gravar, porque se eu tivesse gravado no momento que eu vi essa primeira imagem, teria sido um vídeo onde eu xingo muito, e eu tô tentando evitar cada vez mais apenas xingar sem dar argumentos, né? Mas vamos lá, o que é esse cara que já está sendo divulgado como a nova M3? Ele tecnicamente não é a nova M3, ele é o M-Concept New Class. M-Concept porque ele é o primeiro veículo da linha M com a linguagem visual da New Class, ok? Na prática, é o novo M3, ele é o novo M3 pré-produção. Na prática é isso que está acontecendo aqui. Dessa vez eu vou inverter e eu vou falar o que importa primeiro antes de dar minha opinião sobre design, ok? Vou falar primeiro as informações mais relevantes, eu vou falar o que é informação de fato, depois eu xingo. A versão de produção está prevista para começar ano que vem, né? Então vai ter uma segunda apresentação dentro de um ano, e aí começa a fabricação para começar a ser entregue em 2028, e aí com isso encerraremos o ciclo de 7 anos e pouco da geração atual G80 do M3. Eles já apresentaram a nova geração do Série 3 elétrico da New Class. Ano que vem deve apresentar a versão a combustão, que vai mudar as proporções. Esse aqui entra em 2028 e esse daqui é elétrico. Pela carinha dele a gente já sabe que ele é elétrico. A BMW prometeu que vai ter uma versão disso daqui, a combustão interna provavelmente híbrida, ok? Então os 6 cilindros em linha S58 vai ganhar uma nova geração. Não sei se ele vai mudar de código ou não, né, para poder atender o Euro 7, mas vai haver sim, a BMW prometeu. Vamos ver se eles vão cumprir. Este cara aqui, ele usa o arranjo bem agressivo de usar 4 motores elétricos, né? Teoricamente, na verdade, né? Um para cada roda, né? Tornando ele tração integral, com vetorização de torque, obviamente. Ele tem baterias de 100 kWh, com um sistema de 800 volts, que é o que há de mais potente hoje em dia. Eu não posso dizer qual que é a minha fonte, vocês vão ter que confiar em mim, ok? A BMW tem um acordo com a Rimac, onde eles desenvolveram essa nova bateria de 100 kWh para poder alimentar esses 4 motores. Então tem tecnologia Rimac em parceria com a BMW aqui. Só que a BMW não vai divulgar isso, porque isso não é meio que um acordo público ainda, né? Talvez agora quando finalizar a fusão, onde a Rimac tiver comprado totalmente a Bugatti e não tiver mais ligação com o grupo Volks, aí talvez essa informação seja divulgada, né? Porque eu acho que se divulgar agora pode ser considerado conflito de interesses, né? Pela Rimac estar envolvida no grupo Volks, né? Mas enfim. Então tem um desenvolvimento aqui, tem uma evolução de baterias aqui, né? Porque, de novo, no fundo eu não ligo tanto assim para carro elétrico, né? Eu só não acredito que eles superaram a combustão ainda. E se um dia superar, beleza, eu aceito, tudo bem, mas não superou. Então, ver a Rimac trabalhando para isso nas duas frontes, né? Melhorando a combustão interna com V16 e também melhorando a parte elétrica, pra mim é uma postura bacana, né? E é basicamente isso que tem de bacana nesse carro no ponto de vista elétrico. Ele não renova nada, mas ele aprimora, né? Então aprimoramentos vão ser o que vai levar a uma excelência dos carros elétricos, se é que isso é possível algum dia ou não. Não acho que seja, mas se acontecer, falar, beleza, ok, eu estava errado. Eu adoraria falar que estou errado, eu adoraria, não tenho problema nenhum com isso. Desde que continuem existindo as duas opções. Esse é meu ponto. Não que uma substitua a outra, mas que as duas existam e as duas sejam otimizadas. Esse é o meu desejo. E que também não haja exploração no Congo, né? Seria o ideal, né? Mas enfim, divaguei muito aqui. O que mais que eu tenho de informação concreta na minha colinha? Especulam de 800 a 1000 cavalos nesse carro, na versão topo de linha. Isso aqui é para ser um concorrente do Taycan. O principal objetivo desse carro é bater o Taycan em tudo, especificamente também em Nürburgring. E é o que a gente tem de informação. É por isso que geralmente eu não falo tanto de carros elétricos aqui, porque geralmente eles não têm tanta informação concreta nos seus lançamentos, né, nas suas apresentações. Isso aqui é a apresentação mais conceitual, onde eles colocam aqui ao lado do E30, o que já é de revirar o estômago. E agora entra a parte onde eu xingo, ok? Vamos lá. Hoje eu estou igual a Datena, eu trago imagens. Em cima nós temos aqui o i3, que é a versão de civil elétrico. Embaixo temos o M New Class Concept. Ele mantém a mesma ideia de você integrar o farol à grade com esse LED flat tosco, só que diferente do
do i3, o M New Class Concept traz os faróis de verdade mesmo para baixo, no que parecem duas espinhas no para-choque, o que quebra completamente a dianteira para mim. Eu achei esse carro horrendo, tão feio quanto, talvez até mais feio do que a versão do próprio i3 de base. A gente vê aqui nessa imagem aqui onde tá circulado aqui, ó, que eles tentaram solucionar o problema, o erro de design que há na coluna C do i3. Solucionaram isso alargando a caixa de roda, alargando o carro como um todo, ele é como se fosse um wide body do i3, o que melhorou um pouco a harmonia, mas ainda não tá o ideal, essa coluna C ainda tá mal desenhada. Aqui é uma imagem bem curiosa, né, porque o efeito aqui desse vinco do wide body, ele é muito parecido com o 911. Dá pra dizer que houve uma pequena inspiração aqui sim, na forma como a linha de cintura se quebra pra alargar a carroceria. E aqui nessa outra imagem, eu não tô dizendo que o New Class é bonito como a dianteira da LaFerrari. O que eu estou dizendo é que isso é uma cópia descaradíssima da LaFerrari. Não tá acreditando? Olha agora, o mesmo tipo de vinco em V aqui, criando um pilar central no para-choque, o mesmo ângulo da entrada de ar, ainda tem uma divisória dentro aqui também, que é a mesma coisa. Então o meu ponto é que não há criatividade genuína aqui. Eu sei que é quase impossível haver criatividade genuína no mundo de hoje, com tanta coisa que existe. Eu sei que o mais provável é que tudo que é criado hoje seja uma combinação de coisas que já existem de uma forma que nunca foi combinada antes, mas a maneira como a BMW faz o marketing desse New Class como se fosse uma revolução, não é. É só uma cópia piorada de conceitos que já existem. Especificamente quando a gente fala da traseira. A Hyundai, há alguns anos, eles tentam fazer uma traseira igual à frente. E aqui a gente tem o que a BMW tentou fazer nesse sentido. Ele repete essa espinha aqui na lateral do para-choque, só que aqui nas luzes de posição. De novo, muito feio. Ele repete também aqui o duto. Assim, é até difícil de explicar por que isso é feio, cara. Porque... eu não sei, cara. Essa traseira caiu muito no Vale da Estranheza. Especificamente também o Ducktail, porque a versão pré-produção do i3 New Class é uma que eu, se não me engano, vi no museu da BMW e tinha uma traseira aqui com o terceiro volume muito alto. Aí eles corrigiram o caimento do terceiro volume para poder ficar uma coisa mais natural, mas mantiveram o Ducktail na altura antiga, com uma divisão no meio que tenta repetir o vinco do capô e ficou só feio. É apenas feio. Pelo menos não é tão assimétrico quanto o G80, mas é só feio, cara. Vamos lá, eu tentei trazer uma explicação um pouquinho mais técnica aqui. Olha só, a gente está usando aqui de base uma análise de proporções do antigo Audi A6, que pelo comprimento ele deveria ter uma roda aqui, ó, e você pega essa roda e você aplica uma dela de proporção para o balanço dianteiro, 3,5 de entre-eixos, 3 rodas e meia de entre-eixos e mais uma roda de balanço traseiro, que é essa porção da mala. E o ponto mais alto da carroceria tem que ter no máximo 2 rodas de altura, com o fim da área envidraçada alinhado com o centro da roda traseira, com o farol o mais possível dentro da roda dianteira e com a lanterna fora, né, acima da altura da roda traseira. Conseguiram entender? É bem simples isso aqui. Isso aqui é um cálculo matemático muito antigo, desenvolvido pelos designers alemães, ok? Aí você pode colocar que esse daqui é um tamanho de um sedã indo para o caminho do luxo. Para um sedã que deveria ser o tamanho do Série 3, ele deveria ter 3 rodas de entre-eixo no máximo, né? Ele deveria ser até um pouquinho menor. E você pode ter 3/4 de balanço dianteiro e 3/4 de balanço traseiro. Quando vamos para esse novo BMW, tudo bem que essa imagem aqui ela tá um pouquinho em perspectiva, mas ainda assim, ele tá abaixo das 2 rodas de altura de carroceria pro tamanho da roda que ele usa. Ele tem menos balanço dianteiro, que ele deveria ter 3/4, ele tem menos balanço dianteiro, e ele tem também menos balanço traseiro, que deveria ser 3/4. Só que quando a gente olha a proporção de entre-eixos, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 rodas e pouquinho menos de 3 horas e meia. Então ele estaria na proporção já de um sedã de luxo, um sedã executivo de luxo de entrada, que era para ser de um tamanho de um Audi A6 ou de um Série 5 para cima. Então, se ele tem esse entre-eixos, ele deveria ter
uma roda inteira de balanço dianteiro e uma roda inteira de balanço traseiro. Ele deveria ter isso pelo tamanho de roda que ele usa, então ele tá num limbo estranho entre o tamanho que deveria ser um Série 3 e o tamanho que deveria ser um Série 5. Então esse carro ele tá matematicamente, pela lógica de design alemã, desproporcional, ainda mais se você considerar a largura, ele tá muito mais largo do que deveria também. Ele tem um erro de entre eixos, um erro nos balanços, porque você vê aqui, ó, que o balanço dele ele vai encurtando pra dentro dos dois lados, sabe? Tá tudo errado, é um carro mal desenhado, é um carro que não respeita as regras de design para poder tentar ser disruptivo, né, para poder representar essa ideia de carro elétrico e tudo mais. Só que o resultado é feio, ainda mais porque a gente vê aqui, ó, ainda assim, o final da área envidraçada tá um pouquinho antes do centro da roda, o que deveria ser, e o início do caminho de teto ele demora demais, porque ele quer preservar espaço para os ocupantes aqui na cabine. Então ele tem uma linha de teto que deveria ser de um carro de 4 volumes, que era para ele ser uma perua. É a linha de teto de uma perua num sedã. É por isso que, matematicamente, de acordo com as regras de design alemã, esse carro é feio, ele é desproporcional. Então, se ele é desproporcional e ele não tem os números prontos ainda, a única coisa que sobra é a bateria, se é que é tudo isso mesmo. Vai depender aí do quão fundo eles foram no investimento de fornecimento com a Rimac. E é só isso que a gente tem. É só Rage Bait. É apenas Rage Bait. A BMW virou a marca oficial do Rage Bait. Se você gosta desse design, tudo bem, eu não. Eu gosto da história automotiva, eu gosto das regras de nomenclatura clássica, das regras de proporções clássicas, porque isso gerava carros bonitos. Se eu pegar essa mesma lógica aqui das rodas e pegar qual que era o padrão de entre eixos e de altura de outras categorias de veículos, certeza que aquele AMG tá errado isso aqui, certeza que a Ferrari Lucy tá errado isso aqui. Eu tenho certeza, eu não preciso nem calcular, só de olhar, depois de estar acostumado há 20 anos vendo isso, eu bato o olho e eu já consigo perceber quando o carro tá desproporcional. É bizarro, cara, é bizarro. Toda vez que eu olho um carro feio e eu vou fazer essa checagem, tá errado. Toda vez. É incrível. Então a BMW oficialmente não sabe mais desenhar carro, especificamente também interior. Interior também extremamente mal desenhado aqui, com uma dissonância, essas linhas inclinadas, onde era pra ser o head-up display, a linha do capô ali em cima, essa peça aqui, ó, fechada atrás do volante, dando um aspecto de Etios. Tudo errado, tudo errado. Se você achou bonito, é uma questão de gosto, não uma questão objetiva. E é isso que eu tentei sobre esse carro horrendo. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo. Discordou? Tudo bem, cada um tem a sua opinião. Comente a sua aqui embaixo. Esse espaço está aberto desde que você mantenha a educação. Consegui fazer um vídeo sem xingar tanto. Estou orgulhoso de mim mesmo. Amanhã tem mais um vídeo aqui no canal. Deixa o like. O like voltou a ser importante pro YouTube. É isso. Um abraço e falou!